Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Bom dia, transformadores. Ótima segunda a todos. Mas vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Gente, nós sabemos que muitas vezes aquilo que parece um zelo, um cuidado, é também medo disfarçado. Que aquele espera só um pouquinho, que muitas vezes dizemos a Deus, pode ser na verdade um jeito de dizer: ainda não quero mudar. E hoje o Evangelho nos traz um Jesus que poderia estar ali aproveitando a multidão ao redor, a atenção, o prestígio. Mas curiosamente ele manda atravessar o lago, passar a outra margem, sair da margem da visibilidade e para o outro lado, o lado talvez menos confortável, menos óbvio. E aí aparece o primeiro homem da cena, um escriba, que era conhecedor da lei. Chega todo empolgado e diz: eu te seguirei aonde quer que vás. Mas Jesus não responde com tapinha nas costas, nem com entusiasmo. Ele responde com a verdade. As raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus tivesse dito: você quer me seguir? Então fica sabendo que aqui não tem conforto garantido, não tem aplauso, não tem segurança, porque seguir Jesus é se lançar sem almofada, sem rede de proteção, sem um manual de estabilidade. E logo depois vem o segundo, que era um discípulo. Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Parece justo, né? Mas aí Jesus responde de uma forma que, se fosse hoje, provavelmente seria cancelado. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Tu vem e segue-me. Será que ele está dizendo para a gente abandonar a família? Claro que não. Mas ele está quebrando aquela lógica que muitas vezes usamos, a de que sempre vai ter algo mais urgente que é o chamado ao reino. Sempre vai ter um enterro, um boleto, uma meta, um medo, uma espera. Mas o chamado não espera. Porque o reino de Deus não se constrói com gente parada, sempre justificando a ausência com boas intenções. Lá no Antigo Testamento, Eliseu é chamado por Elias e até pôde se despedir da família. Mas aqui Jesus é mais radical. Por quê? Porque a nova aliança é mais exigente. O seguimento de Jesus não é só abandonar coisas, é morrer para a lógica do mundo. É ter coragem de não ser compreendido porque ainda está espiritualmente meio adormecido. Santo Agostinho diz que Jesus não encontra lugar para reclinar a cabeça dentro de nós, porque o nosso coração já está ocupado por raposas, astúcia, vaidade, e aves, orgulho, ambição. Isto é, o Filho do Homem não encontra espaço porque a nossa alma já está cheia de inquilino. Mas e se a questão não é só sobre sepultar o Pai, mas sobre enterrar as nossas desculpas? E se a grande tragédia espiritual da nossa geração não for só o pecado, mas aquela eterna postergação? Depois eu rezo mais, quando eu tiver mais tempo me envolvo na paróquia, um dia eu vou perdoar. Quando as crianças crescerem, aí sim eu vou servir. E aqui a gente precisa fazer uma distinção importante. Jesus não está desmerecendo o cuidado com a família, nem negando a dignidade de sepultar
os próprios pais, até porque isso é obra de misericórdia. O que Jesus está fazendo é falando de prioridades. E cada um de nós temos essa consciência de saber que o problema maior é quando até as coisas mais sagradas se tornam desculpas piedosas para a gente ficar ali parado, inerte. A gente acaba se acostumando com a fé morna, com a vida sob controle, e fica com aquela ideia de que missão é para outros. E tem gente que diz ainda assim: mas eu já servi tanto, na minha época eu já fiz minha parte, agora é a vez de outros, dos mais novos. E quando é que o reino de Deus virou um projeto com data de validade? Quando foi que o discipulado passou a aceitar a aposentadoria espiritual? Jesus está nos lembrando que seguir dele é para agora e para sempre. Mesmo no meio da nossa rotina, da criação dos filhos, do trabalho duro, é ali que ele passa. E às vezes, muitas vezes, a gente está tão ocupado tentando controlar tudo que a gente nem percebe que seus passos já estão na outra margem. Ele não negocia com o quase, ou tudo ou nada. E sim, muitas vezes é questão de prioridade. Afinal, quando queremos muito uma coisa, sempre damos um jeitinho. Mas e nós? Quem somos nesse evangelho? Será que somos o que querem seguir, mas ainda estão buscando garantir seu ninho, sua toca, sua segurança? Ou os que colocam o luto, o medo, o controle na frente da vocação? Será que Jesus ainda não encontrou onde repousar dentro de nós? Porque nós estamos cheios demais de ruídos, orgulho, medos, cheios do mundo. Olha, talvez Jesus esteja te dizendo: não espere enterrar tudo que te prende para me seguir. Porque, na verdade, o que te prende já te enterrou. E talvez a grande libertação espiritual seja essa: deixar de adiar, deixar de arrumar desculpa com cara de piedade, deixar os mortos com seus mortos e finalmente viver a fé com os vivos. Segue-me agora, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça, porque quem vive assim descobre que a verdadeira casa é o próprio Cristo. Então que hoje a gente ouse deixar de sepultar desculpas para finalmente viver de verdade. Paz e bem.